E aí, moçada, tudo bem? Vamos falar sobre a China? Pois é, temos bastante coisa para a gente estar falando sobre a China, tá? Então, de maneira geral, nós vamos falar características gerais da China, vamos estar falando da sua característica natural, de uma maneira bem rápida, bem concisa, e aí nós vamos falar como que a China conseguiu ser essa potência, né, que nós falamos tanto dela hoje, ok? Então, primeira coisa, pessoal, vocês sabem que a China é um país, primeiro, é o país mais populoso do mundo, né? Hoje nós falamos que a China está na casa de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Com essa população, ele ainda é considerado o país mais populoso do mundo, seguido da Índia. Vocês sabem, nós já falamos sobre isso, que existe uma possibilidade daqui a alguns anos a Índia ultrapassar essa população chinesa. Por quê? Porque a China, durante um longo período, ela teve uma política de controle chamada Política do Filho Único, que foi uma política com uma característica, vamos dizer assim, com uma característica neomalthusiana, né, onde basicamente alegava que para você, deixa eu escrever aqui, único, para você desenvolver o país, era necessário você ter um controle rígido de natalidade, né? Isso é baseado na teoria neomalthusiana, e o governo chinês, na década de 70, ele passa a adotar essa política do filho único. Dentro dessa política, toda a família só era permitido ter um filho, certo? Com algumas exceções, certo? Para que esse controle de natalidade assegurasse um maior desenvolvimento que o governo chinês gostaria. Isso década de 70, tá? Essa política do filho único, pessoal, ela existiu desde os anos 70 até 2015, quando em 2015 o governo extinguiu a lei da política do filho único. Então hoje nós não temos mais essa política de controle rígido de natalidade na China. Aí você fala, nossa, mas por que a China, depois de décadas, deixou de adotar uma política tão rígida, né, como era a do filho único? Na verdade, o que aconteceu? A população chinesa, ela teve sim um controle de crescimento, mas durante um longo período, já que era permitido ter um filho, a preferência, apesar de não poder escolher um filho, a preferência era ter meninos, né? E então você vê que, por exemplo, várias histórias que, por exemplo, a maior parte das crianças abandonadas em orfanatos são meninas, né? E essa prioridade a ter menino na China, por diversas razões, porque o menino que cuida dos pais na velhice, o menino que trabalha e tal, fez com que a China é um dos poucos países no mundo com um elevado número de população masculina. E isso passou a ter basicamente dois problemas. Primeiro, que lugar que eu tenho uma grande concentração de homens, eu posso ter um problema muito sério de movimentos, né, políticos, certo? Que geralmente é mais formado por população masculina. E um outro problema que se tornou um problema muito sério na China foi o quê? Foi justamente essa renovação da população, porque a população chinesa aumentou a sua expectativa de vida e essa não constituição familiar começou a afetar diretamente a natalidade do país. Qual é a consequência disso? Se eu não renovo essa natalidade, eu terei um problema a curto prazo de falta de mão de obra. E vocês sabem que todo esse contexto econômico da China, uma das coisas mais importantes para o país é ter essa numerosa mão de obra, certo? Que passa sendo, né, um grande fator atrativo para diversas empresas. Então o governo, temendo eu ter um envelhecimento da população, que vai acontecer e já está acontecendo, e eu ter automaticamente uma não renovação da população, eu poderia ter um problema demográfico que com certeza a China vai enfrentar provavelmente daqui a uns 30 anos, ok? Então a política do filho único não existe mais, certo? Só que já virou uma coisa, né, dentro do chinês. Então mesmo permitindo você ter um segundo filho, tá? Ainda grande parte da população chinesa está parando em um filho, e vocês sabem que um filho não renova a população, ok? Também nós sabemos que a China é a terceira maior área do mundo,
né? Só perde para o território da Rússia e do Canadá. Então nós temos a Rússia como o maior país, depois o Canadá e vem a China com mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, perdão, tá? Hoje é o segundo maior PIB do mundo, o Produto Interno Bruto, perdendo apenas para o PIB dos Estados Unidos. E todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar que os especialistas falam que em pouco tempo é muito provável que o PIB chinês ultrapasse o PIB americano. Tanto é que a gente, quando se refere à China, a gente fala que a China é a grande potência do século XXI, ok? Também é o país que tem ainda, apesar das crises, né, desde 2008 para cá, que a China também tem sendo de certa forma tida pela crise, ainda é o país que tem o maior ritmo de crescimento. A China chegou a crescer, pessoal, numa média de 11 a 13% ao ano. Você imagina um país crescendo em média de 11 a 13%, tá? Desde a crise mundial de 2008, né, e que estendeu para 2011 para cá, a China tem sentido também essa crise. Então, nos últimos anos, ela tem crescido uma média de 7%, 6%. Então, você fala, nossa, crescer 6%, 7% é pouco para a China? Para um padrão chinês, porque a média deles era em torno de 9% a 10%, chegou a crescer até 13%. Tá? Mas um país que cresce 6 a 7%, se comparado com o resto do mundo e principalmente ao Brasil, é um país que tem um ritmo de crescimento muito acelerado. É lógico que nesse momento, né, do ano de 2020, essa questão da pandemia está atingindo economicamente todo mundo. Então é uma recessão mundial e a China com certeza não vai sair fora disso. Talvez a crise na China seja até um pouco menor em relação à Europa e Estados Unidos, porque tudo começou, né? A questão do Covid, tudo começou na China em 2019 e eles se livraram muito rapidamente do problema, logo no início, né, desse ano, sendo que o resto do mundo estendeu a crise, está estendendo ainda a crise do Covid e afetando não só contaminados e mortos, como também a economia de diversos países. Ok? Então ainda, apesar das crises, é um país que tem um elevado ritmo de crescimento e é o grande parceiro comercial brasileiro, é o país para quem o Brasil mais exporta e é o país de quem a gente mais importa. Depois da China vem o parceiro Estados Unidos, depois a Argentina, tá? Então a China também é o nosso grande parceiro, ok? Bom, quando você fala em China, nós sabemos que o pessoal chama de grande gigante vermelho, é um país com dimensões continentais, ele é imenso, porém nem todo o território chinês ele é naturalmente propício à ocupação. Então nós podemos dividir a China, mais ou menos como eu fiz aqui esse belo mapa, ela tem mais ou menos esse formato, nós podemos dividir a China em duas partes, a China oriental, que é a parte leste, e a China ocidental, que é a parte oeste, certo? E dentro dessa parte leste e da parte oeste, eu consigo colocar aqui dentro as regiões geoeconômicas, que são 5 regiões geoeconômicas, sendo que essas duas, a Manchúria e a planície chinesa, fazem parte da porção oriental, e a Mongólia Interior, Tibete e Xinjiang fazem parte da porção ocidental, tá? Ora, se você olhar no mapa de densidade populacional, você vai ver que a maior parte, cerca de 90% da população chinesa está aqui, ó, nessa parte oriental. Ora, por quê? Porque a parte oeste, a parte ocidental, é a parte fisicamente não favorável. Então, onde que eu teria essas regiões? Então, essa região da Mongólia Interior, ela aparece aqui, a região da Mongólia Interior. Não confundir, pessoal, Mongólia Interior com o país Mongólia, porque bem aqui ao norte, ó, eu tenho o país Mongólia, certo? A região da Mongólia Interior, o que chama a atenção da Mongólia Interior? Nessa região aqui, ó, eu tenho a área de deserto, é o chamado deserto de Gobi, é um deserto frio e se é um deserto bastante seco. Então o deserto de Gobi já dificulta a ocupação na Mongólia Interior. Aí eu tenho essa região aqui, ó, que seria no caso mais, né, a noroeste do país, eu tenho a região chamada Xinjiang,
Xinjiang. Essa região aqui, ela é uma região, de maneira geral, ela vai ter um clima semi-árido e é uma região montanhosa. Então você tem o quê? Você tem um clima mais seco, certo? E você tem áreas de montanhas. Isso também dificulta a ocupação. E nessa região aqui, né, que seria mais, no caso, a sudoeste do país, eu teria a famosa região do Tibete, que pode ser só assim, Tibete ou Tibete, tanto faz. Qual é o problema do Tibete? Nessa região aqui do Tibete, pessoal, nessa área aqui, ó, eu vou ter nessa região aqui a famosa região da Cordilheira do Himalaia. Então eu vou ter a região das grandes cordilheiras, né, do Himalaia, que é a grande cadeia montanhosa localizada na Ásia. E o Tibete está nessa região montanhosa, ok? Então o que a gente observa? O Tibete é uma região montanhosa e fria. O Xinjiang é uma região semiárida e montanhosa. A Mongólia Interior é uma região desértica. Então, o que a gente observa? Que o centro-oeste da China não é favorável à ocupação humana e nem à ocupação econômica. Isso não quer dizer que não tenha nada de atividade econômica lá. Tem, inclusive, riquezas minerais. Mas, economicamente, não é a região ou as regiões geoeconômicas mais importantes. Porém, ao contrário dessas três regiões, eu vou ter bem nessa ponta aqui, ó, parece uma península, a famosa região da Manchúria, uma região rica em recursos minerais e energéticos, uma região industrial, a região que foi invadida pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Não esqueça que o Japão invadiu a China durante a Segunda Guerra Mundial e a China, né, luta na Segunda Guerra junto com os aliados. E nessa região aqui, ó, eu vou ter a famosa planície chinesa. Onde nessa planície eu vou ter presença, primeiro, é uma área plana, então é uma área mais favorável à atividade agrícola, e aqui eu vou ter presença de dois importantes rios, que com certeza vocês já ouviram falar. O chamado Huanghe, que é o chamado Rio Amarelo, e o outro rio, que é o rio Yangtze-Kiang, que é o chamado Rio Azul, né? Então, os famosos rios chineses, né? Os dois mais importantes, Huanghe e Yangtze, estão localizados na planície chinesa. Então, imagina, a porção centro-oeste ou é montanhosa, ou é semiárida ou desértica. Difícil ocupação, não só humana como econômica. E aí você tem a porção leste, que é uma região de planalto, um clima tipicamente temperado aqui na Manchúria, e a planície chinesa, você vai ter uma área mais plana, presença de rios de grande importância. Aqui eu vou ter o clima de monções, que nós já falamos, certo? Então, naturalmente falando, o leste, ou seja, a porção oriental da China, é a região mais favorável para a ocupação humana e para a ocupação econômica. Então, de maneira geral, o que a gente pode dizer? Que essa porção aqui, a oriental, certo? Ela vai ser a região mais populosa, a região mais desenvolvida, é a região agrícola, é a região industrial, é a região mais importante do país. Quando você fala a porção ocidental, é a parte da China menos populosa, menos desenvolvida, tá? Menos industrializada. Tudo que você imaginar como menos, você vai colocar na porção ocidental. Ah, Celius, é importante ter uma noção dessas regiões geoeconômicas? Sim, tem provas que muitas vezes colocam o mapa e quer saber o nome dessas 5 regiões geoeconômicas ou sub-regiões. Então eu tenho Manchúria e planície chinesa, fazem parte da porção oriental. Mongólia Interior, Xinjiang e Tibete fazem parte da China ocidental, ou oeste da China. Ok? Bom, então esse é um aspecto, de maneira geral, mais natural. Mas o que mais chama a atenção da China, e eu falo para vocês que a China hoje é o país mais cobrado em qualquer prova,
tá? É toda essa questão geopolítica, histórica e geopolítica econômica, né? Então vamos falar de maneira geral aqui. Primeiro que todo mundo sabe, com certeza você já estudou na história, que em 1949 aconteceu a chamada Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, o grande líder chinês, ok? Essa Revolução Chinesa, né, foi na verdade foi um conflito entre aqueles, né, que queriam implementar o socialismo na China e os nacionalistas, né, que queriam características capitalistas. E o objetivo de implantar o socialismo venceu na China. O que aconteceu? Isso é importante para a gente lembrar agorinha, tá? Os nacionalistas, quando eles perderam a Revolução Chinesa, muitos saíram da China continental, que a gente chama de China continental, que é a China enorme, e foi para essa ilhazinha aqui ao lado, que é chamada de Taiwan ou Ilha de Formosa. Então essa ilha, chamada Ilha de Formosa, Taiwan, ela foi ocupada por chineses que perderam a Revolução em 49 e foram se refugiar nessa ilha, implantando um sistema capitalista. Então você tem a China continental com características comunistas e você tem a China capitalista. Quando você fala em China capitalista, a gente está falando de Taiwan, dessa ilhazinha aqui, que a gente vai falar agora dela, ok? Muito bem. Vocês sabem que eu não vou entrar no contexto da história, porque vocês vão ver na história, né, mais específico, todos os detalhes da Revolução Chinesa, mas vocês sabem que a Mao Tse-tung fechou a China para o mundo, né? O único grande parceiro inicialmente era a antiga União Soviética, mas depois também vai ter se afastado da União Soviética, tá? Isolou a China e formou durante muito tempo o que a gente chamava de o Gigante Vermelho. Eu, como tenho muitos anos que eu já estou dando aula, eu falo para vocês que até praticamente a metade da década de 90, a China era apenas um país que você citava na Ásia. É um grande país, né? O terceiro país com muita gente, é um país, né, que tem um governo muito fechado, mas não se falava muito dela, porque a China não era isso que a gente conhece hoje. E isso que eu quero que vocês prestem atenção, quando que a China passa a ser essa China que vocês conhecem? Porque vocês, geração mais nova, conhecem essa China, essa potência, né? Esse país que está brigando, inclusive, com a grande potência Estados Unidos, né? É um país que está desenvolvendo uma tecnologia muito rápida, muito acelerada, mas como começou tudo isso? Né? Primeiro que você sabe que a China é uma civilização milenar, certo? É um país de civilização milenar. Muita coisa que os europeus usaram, na verdade, foram invenções chinesas, certo? Mas quando que começou todo esse processo de crescimento econômico que a China tem hoje? Então, para entender, a gente tem que vir aqui. O que aconteceu? Mao Tse-tung governa a China desde 1949 até a década de 70, quando ele morre, tá? Então, ele passou a ser o grande líder para eles, visto como um ditador, certo? Onde implantou leis bem rígidas na China, certo? E governou até o início da década de 70. Aí ele morreu. O que acontece? Quando ele morreu, o Partido Comunista Chinês, o PCC, Partido Comunista Chinês, certo? Elegeu o novo candidato. E qual foi o candidato que vai substituir Mao Tse-tung? O famoso Deng Xiaoping. Guardem este nome, Deng Xiaoping. Esse Deng Xiaoping, o novo presidente chinês que vai assumir na década de 70, vai ser ele que vai criar a chamada política das grandes modernizações. Vai ser o Deng Xiaoping que vai modernizar a China, vai ser ele que vai abrir a economia chinesa ao capitalismo e que vai implantar uma série de medidas que vai fazer com que a China se torne o que ela é hoje. Tá? Então, o que a China é hoje é uma consequência de uma política econômica adotada pelo governo Deng Xiaoping, que assume pós-morte do Mao Tse-tung. Ok? Que se tivesse seguido a linha do Mao Tse-tung, a China seria mais um país lá da Ásia. Ok? O que acontece? O Deng Xiaoping
passa a adotar o que a gente chama de socialismo de mercado. A China é um país socialista de mercado. Ao mesmo tempo que ele tem características socialistas, de economia planificada, atuação estatal direta na economia, determinar o que vai e o que não vai ser feito, a China também ela vai ter essa característica, preste atenção, socialista na economia, mas também economia de mercado. O que é economia de mercado? Economia de mercado é característica capitalista. Então ela vai passar a adotar economicamente atitudes ou ações capitalistas na economia. Aí a China passa a ser um país com dois sistemas. Política e socialmente, um país fechado, ditador, sem liberdade de expressão, com um partido único, tá? Sem uma série de direitos, e por outro lado, economicamente, um país aberto ao capitalismo. Então hoje nós falamos que a China é um país com dois sistemas. Política e socialmente a China é uma coisa e economicamente ela é outra. Então quando você fala na China hoje, e as pessoas pensam, muita gente acha que a China é tudo capitalista. Não, é só em aspectos econômicos, em regiões que o governo quer. Então, o que o Deng Xiaoping fez? Então, imagina, ele assume um governo fechado, empobrecido. Não esqueça que nesse processo de governo chinês, pelo Mao Tse-tung, eles vão passar por grandes períodos de fome. Milhões de chineses morreram de fome. Aí que vem esse hábito, né, dos chineses consumir alguns alimentos que as pessoas acham absurdas, né, que para o nosso hábito alimentar certo? Mas isso é uma consequência da grande fome que assolou a população, onde milhões, eu não estou exagerando, milhões de chineses morreram de fome. E aí, para não morrer de fome, passaram a comer aquilo que tinha, certo? Com inclusive alguns insetos, alguns animais que pra gente é algo assim absurdo, ok? Só que o que acontece? O Deng Xiaoping, ele vai pegar um país atrasado, rural, certo? Um país empobrecido, um país com base agrícola, e aí o objetivo dele era investir maciçamente na indústria. Aí o que ele fez? Cara, como é que eu vou modernizar a indústria chinesa? Olha, se eu dependesse da indústria nacional, não ia modernizar nada. Aí o que o Deng Xiaoping fez? Ele criou, foi o grande Chan, ele criou as áreas chamadas ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Ora, por que essas áreas vão ser especiais? Porque elas vão ser áreas de isenção fiscal, ou seja, ela vai ser uma zona franca. O que é uma zona franca? Um lugar que você não paga impostos. Aí o que o governo chinês fez? Preste atenção. Ele começa com essa política em 78, 76 para 78, tá? Metade da década de 70. Ele pega, olha aqui comigo, ele pega uma faixa aqui no litoral da China, só uma faixa aqui no litoral da China, porque aqui é o Oceano Pacífico, certo? E ele cria essa área, não é em toda a China. Ele pega uma área e ele cria as chamadas ZEEs. Ou seja, toda indústria, preste atenção, toda indústria estrangeira, não nacional, toda indústria estrangeira que se instalasse aqui e produzisse algo, lógico, industrializado, voltado para exportar, não para o mercado interno, era voltado para exportação, receberia isenção fiscal. Então vou repetir. A ZEE foi uma área criada pelo governo Deng Xiaoping, onde ele colocava que nessa área, toda indústria estrangeira que produzisse algo industrializado voltado para exportação, receberia isenção de impostos. E aí imagina, as grandes multinacionais no início, final dos anos 70, ficaram meio assim, é o período de grande expansão das multinacionais, certo? E aos poucos essas indústrias foram se instalando e começaram a usar essa isenção. E mais duas coisas. O governo chinês também, ele passava sobre, vamos dizer assim, as leis
trabalhistas, a parte laboral que a gente fala. Vocês sabem que a mão de obra chinesa é uma mão de obra numerosa, é uma mão de obra bastante, não só numerosa e barata, mas é uma mão de obra bastante, me fugiu a palavra agora, disciplinada, certo? E sem direitos trabalhistas. Então é uma exploração da mão de obra chinesa. Fora que também o governo criou uma legislação ambiental muito frágil. Então você podia instalar aqui na China as indústrias mais poluidoras que o mundo não queria. A China falou, não, pode vir instalar aqui. Então o que as indústrias fizeram? Se instalavam aqui, indústrias do mundo inteiro se instalavam aqui, usava essa mão de obra e usa essa mão de obra barata, tá? Porque ela é extremamente abundante, né? Não tendo pressão ambiental. Tanto é que a China hoje é o maior poluidor do mundo, vocês sabem disso, né? Junto com os Estados Unidos, certo? E se produzisse algo voltado para exportação, recebia isenção. Isso começa na metade para o finalzinho da década de 70 e aí aos poucos vai crescendo. Nos anos 80 ninguém falava da China. China, né? Aí a partir praticamente dos anos 90 a gente começa a ouvir os famosos produtos chineses. Inclusive aqui no Brasil, começa a entrar bastante chineses no Brasil no governo Collor. Quando o Collor reduz as taxas de importação e aí a gente começa a ter acesso a diversos produtos vindo de fora do país, certo? No início, eram produtos que a gente classificava como tipo bugiganga, né? Aquelas coisas baratinhas, produto chinês, descartável, aquela coisa de R$1,99 e tal. E com o passar do tempo, a indústria chinesa ela foi se aprimorando e hoje nós temos indústrias, desde as indústrias de produtos piratas, porque você sabe que a China é campeã em pirataria, tá? É campeã em pirataria, e isso é um problema porque a China ela participa da Organização Mundial do Comércio, da OMC. Então, teoricamente, ela deveria seguir as regras, né? E ela não segue, né? Então ela é acusada de ser a campeã em pirataria, certo? Mas nós temos indústrias hoje da China, desde indústrias de automóveis, de indústrias eletrônicos, como grande parte dos produtos que hoje a gente compra, dá uma olhadinha na etiqueta, é tudo chinês. E hoje, inclusive, de alta tecnologia, certo? Então, aquela indústria que começa com aquela bobeirinha, bugiganguinha descartável, hoje a indústria chinesa ganhou o mercado e praticamente quase tudo hoje que se produz no mundo vem da China. Ainda mais, porque nós já vimos isso, que hoje nós temos a chamada mundialização da produção. As indústrias americanas, europeias, asiáticas, elas se instalam na China ou outras regiões da Ásia, certo? Em busca de benefícios, né? E dali ela produz praticamente tudo, ok? Então, a partir de então, a China passa a ter esse grande desenvolvimento. Essa questão do litoral leste vai ser a região onde ela foi se instalar. Por que ela vai ficar no litoral leste? Porque aqui eu teria a presença dos portos, né? Porque não é voltado para exportação, então tem que estar no litoral, porque ali produzo, já exporto. Ok? Bom, então de maneira geral, a China começa a crescer, tá? Principalmente década de 90, e aí quando chega século 21, a China já começa a ser a grande potência hegemônica. Hegemônica não, a grande potência emergente. E aí começa a ter, né, recentemente, principalmente 2016, 2017, começa a brigar com a grande potência hegemônica, no caso os Estados Unidos. Então vocês sabem que nos últimos anos, China e Estados Unidos estão numa verdadeira guerra comercial. Por quê? Não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas a China é um grande parceiro americano. E se você analisar a história econômica americana, ele tem déficit em relação à China, certo? Então, a partir do momento que o Donald Trump foi eleito como presidente dos Estados Unidos, ele foi eleito com a proposta de nacionalismo, né? Aquela coisa de priorizar a indústria local. E ele começa a colocar que o produto chinês concorre de uma forma desleal para os americanos.
Eles fazem pirataria, eles não pagam direitos autorais, tá? Eles não têm uma série de direitos, por exemplo, impressão ambiental, a questão laboral, de trabalhista. Então, tudo isso o governo americano começa a bater contra os produtos chineses, até que chega no momento, né, nos últimos 2 anos praticamente, uma guerra comercial declarada entre produtos americanos e produtos chineses. Um sobretaxando ou um tentando proibir a entrada ou a comercialização do seu produto, tá? Então, na verdade, hoje, nós não sabemos o que vai ser o ano que vem, né? Porque vai ter eleições esse ano nos Estados Unidos, não sabemos o que vai ocorrer. Mas hoje nós falamos que é uma briga comercial entre o Trump e o Xi Jinping, certo? Quem pode mais? No momento agora não é nem mais uma guerra comercial, né? Além de ser uma guerra comercial, agora virou uma guerra política, virou uma guerra em relação às questões do Covid, né? Quem acompanha os jornais sabe do que eu estou falando, todas as acusações em relação ao governo chinês, ok? Bom, quem é Xi Jinping? Né? Xi Jinping, ele é o atual e provavelmente por longo período o grande presidente chinês. Eu não sei se vocês se recordam que eu até comentei agorinha que a China é um país que fez uma grande abertura econômica. Tem característica capitalista, multinacionais lá dentro, produção, estimulando o consumo, a população chinesa voltou a consumir, tá? Só que ela não fez nenhuma abertura política e nem social. Então, socialmente, não existe liberdade de expressão na China. Socialmente, a população é muito reprimida. Vocês podem ver que a gente não tem muitas notícias de dentro da China. Os jornais, a TV, existe censura. A internet é censurada. Existe todo um controle, um monitoramento feito por parte do governo. Então, socialmente, é uma sociedade muito restrita, muito fechada, certo? Então, o Deng Xiaoping, ele fez apenas uma abertura econômica, política e social não. Ele deixava bem claro que não era o interesse deles. E politicamente, muito menos. Você deve saber que na China existe apenas um partido único, que é o Partido Comunista Chinês. Certo? PCC, né? Tipo uma sigla bem estranha, né? Partido Comunista Chinês. E na China continental não existe eleição. Ou seja, o povo, o chinês, ele não vota, ele não escolhe os seus dirigentes. Ah, então quem é que elege? O próprio Partido Comunista. Então o Partido Comunista, ele elege o seu presidente e os representantes, né, do país, baseado numa eleição interna do próprio partido. Então não existe oposição, quer dizer, não existe, existe, mas a oposição na China continental, ela é abafada, presa, desaparece ou morre, ok? Então é uma política extremamente ditadora. E aí o que acontecia? Acontecia até 2018. Segundo a regra do Partido Comunista, o presidente era eleito dentro, né, daquelas regras do Partido Comunista pelos representantes, era aquele que estava na linha de sucessão, certo? E aí ele podia ficar 2 mandatos, que era uma média de 5 anos cada mandato, então ele ficaria até 10 anos, certo? Como aconteceu no antecessor do Xi Jinping, que chamava-se Hu Jintao. Então ele ficou 2 mandatos. Aí depois de 2 mandatos, o próprio Partido Comunista substituiria aquele presidente por um outro, como aconteceu, né, com o Xi Jinping, que assumiu, né, como novo presidente. Só que o que acontece? O Xi Jinping, ele fez umas manipulações tão fortes internamente na Constituição chinesa, que em 2018, há 2 anos atrás, foi aprovado pelo Partido Comunista uma lei que dá o direito dele permanecer no poder o tempo que ele quiser. Ou seja, dá o direito a um cargo vitalício. Então, tudo indica que o Xi Jinping só vai sair do governo quando morrer. Ou se acontecer alguma coisa anormal. Então, a gente começa a perceber que esses países, e não é só a China, a gente tem outros governos que fazem isso,
né? Muito próxima ali do ladinho ali, praticamente a gente tem ali a Rússia também tendo uma política muito parecida, não um cargo vitalício, mas quase isso, né? De características ditadoras, certo? Então, pela nova lei, o Xi Jinping ficará como presidente até ele querer ou ele morrer, ok? Uma outra coisa importante, hoje se diz que o Xi Jinping, no contexto hoje geopolítico, hoje ele é colocado como um dos homens mais importantes da China. Muitos falam que ele se tornará o grande nome chinês, até mesmo passando sobre o nome de Mao Tse Tung. Você fala China, você lembra de Mao Tse Tung, que é considerado o grande líder. Eles falam que a importância e o que ele tem feito na China e a política muito dura dele, talvez ele marcará mais a história chinesa do que o próprio Mao Tse Tung, ok? Bom, dentro de uma das medidas dele de tornar a China a superpotência do século XXI, foi criado em 2017 o que nós chamamos de Nova Rota da Seda. Essa Nova Rota da Seda, vocês em história, você sabe que era uma rota, né, que buscava justamente a seda na Ásia e levava para as outras regiões. E essa chamada Nova Rota da Seda é uma política implantada pelo governo em 2017 em 68 países do mundo, predominantemente na África, aqui na América, certo? E algumas regiões da Ásia. E o que eles estão fazendo? Investimento em que, Celilza? Em ferrovia, rodovia, em portos, em aeroportos, em toda uma infraestrutura. E eles estão fazendo isso muito na China, por isso que a gente fala que a China está colonizando de novo a África. Está fazendo isso na China não, está fazendo na África, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas isso não é bom? Né? Olha só, a China está criando ferrovias, rodovias em países africanos, países muito pobres. Você fala, nossa, que bondade do governo chinês. Lógico que não. O que ele está fazendo? Ele está assegurando que essas regiões vão ser as grandes fornecedoras de matéria-prima para ele e consumidoras do seu produto. Só que para eu levar a matéria-prima que o país oferece à China, né, entre aspas, para a China, ou comprar os produtos que vão vir da China, eu preciso de transporte, eu preciso de portos. Então eles estão investindo em infraestrutura, na verdade, para assegurar uma área de fornecimento de matéria-prima e de consumo dos seus produtos. E essa é a grande política do Xi Jinping para tornar a China a grande potência do século XXI. E eu falo para vocês que eu acredito que realmente vai se tornar, quem conhece a história da China e quem acompanha há muitos anos, a gente vê que realmente ela está se tornando a grande superpotência. Tá? Tanto é que ela está brigando de frente com os Estados Unidos, certo? Bom, outra coisa, aí você fala, nossa, então que maravilha, a China só tem coisas maravilhosas? Não, a China tem muitos problemas sociais, muitos problemas políticos. É um país, como eu falei para vocês, não existe liberdade de expressão, é um país ditador, certo? E não é um país desenvolvido, tá? A China é emergente, por favor, emergente, não é um desenvolvido. E a China tem vários problemas. Dentro desses problemas, essa não liberdade política. Porque se dá liberdade política, automaticamente a sociedade ganha força e pode derrubar poder, derrubar governos. Então o que o governo faz? Repreende. Um dos atos mais marcantes que completou agora 31 anos, aconteceu em 1989, foi o chamado Massacre da Praça Paz Celestial, uma praça bem na região central de Pequim, onde um grupo de manifestantes foi mobilizar ali, né, para tentar um momento mais democrático, isso em 89, e foi repreendido de uma forma extremamente violenta pelo exército chinês, certo? Isso há 31 anos atrás. E nós estamos vendo isso muito próximo, você que acompanha muitos jornais, aqui em Hong Kong, né? Hong Kong, pessoal, isso é importante a gente falar. Hong Kong, ela é uma possessão, quer dizer, ela era uma ex-possessão inglesa, tá? Durante 100 anos, depois que a China perdeu para a Inglaterra a chamada Guerra do Ópio, ela passou a ser uma possessão inglesa. Hong Kong fica mais ou menos aqui assim, tá? Ó, bem aqui nessa região aqui, ó, certo?
E aí o que acontece? Durante 100 anos, Hong Kong virou um território inglês com característica totalmente capitalista. E aí, segundo o acordo, 100 anos depois, seria devolvido à China. É o que aconteceu em 1997. Hong Kong foi devolvido para a China. E aí eu me lembro muito que em 97 todo mundo dizia: a China vai mudar Hong Kong ou Hong Kong vai mudar a China? E hoje a gente está vendo que a China está querendo mudar Hong Kong. Né? Por quê? Pela lei, isso é importante você saber, pela lei e pelo acordo entre o governo chinês e britânico, durante 50 anos, essa região teria uma certa autonomia, certo? Autonomia. Então, até 1947, a Hong Kong deveria ter uma autonomia, inclusive com direito ao voto, a votar, uma sociedade capitalista, uma sociedade com uma maior liberdade social, que na China continental não tem. Então, esse acordo foi assinado. Só que o que tem acontecido nos últimos anos? O governo chinês está querendo cortar essas liberdades. Então, vários protestos têm ocorrido na China, em Hong Kong, certo? Os dois mais marcantes, em 2014, que foi a chamada Revolta dos Guarda-Chuvas, uma revolta extremamente inteligente e marcante. Por quê? Porque guarda-chuva. Na verdade, os jovens, os líderes eram jovens com 17, 18 anos, que foram para as ruas para lutar pelos direitos pró-democracia, certo? E aí o que aconteceu? O governo começou a repreender e mandou a polícia para a rua. Como era um dia chuvoso e eles estavam com o seu guarda-chuva, o que eles fizeram? Eles abriam o guarda-chuva e colocavam na frente. Então o guarda-chuva virava como um escudo. Por isso que vocês podem ver que toda manifestação que acontece em Hong Kong sempre aparece um guarda-chuva, certo? Virou um símbolo de resistência, porque o guarda-chuva, a hora que você abre, punham na frente, ficava que nem fosse um escudo e protegia principalmente do gás lacrimogêneo, tá? Aí ficou conhecido como Revolta do Guarda-Chuva. Isso aconteceu em 2014, uma tentativa pró-democracia que foi abafada pelo governo chinês. E aí o que aconteceu? O tempo passou, 5 anos depois, um ano passado, novos protestos arrebentam com tudo em Hong Kong. Por quê? Porque o governo queria criar ou aprovar medidas extremamente duras. Uma das medidas era que daria o direito para qualquer um que fizesse algo que o governo considerasse inadequado, ele poderia ser levado para a China continental e ser julgado e punido conforme as leis daqui e não de Hong Kong, certo? E aí a manifestação foi para a rua, foi uma manifestação que durou praticamente quase que o ano inteiro e só deu uma parada com a questão do Covid. Quando o Covid veio, rompeu essas manifestações, porque ninguém podia ir para a rua, aquela coisa toda, né? E aí o que o governo chinês fez? O governo chinês se aproveitou disso, certo? Endureceu todo o processo e 2 fatos marcaram agora recentemente, né? No finalzinho de junho foi aprovada uma lei de segurança nacional, onde coloca que Hong Kong faz parte de uma lei nacional de segurança da China. Então as leis em relação à segurança vão ser controladas pelo governo chinês. Ou seja, o que o Xi Jinping está fazendo? Tolendo toda a possível liberdade que eles tinham, essa certa autonomia, como o acordo assinado em 97. Então, aquilo que era para durar até 2047, o governo de Xi Jinping já está tesourando. E agora, recentemente, com a justificativa do Covid, o governo de Hong Kong adiou as eleições para o ano que vem. Aí você fala assim, eleições? Ai, professora, mas você não falou que na China não tem eleições? Na China continental, não. Em Hong Kong, sim. Certo? Em Hong Kong, sim. Por quê? Eles podem escolher o candidato, votar,
só que eles não têm o direito de escolher quem será o candidato. Então, quem escolhe o candidato é o Partido Comunista. Entre os diversos, esses são os candidatos. Vocês podem votar entre esses. É uma das coisas que em 2014 o povo foi protestar. Querer ter o direito de escolher o candidato que me representa. Não, eu tenho que votar, que é uma coisa meio que anormal na China, mas votar num candidato que o governo me coloca como opção, certo? Então, na verdade, o que a gente tem observado? Que o governo Xi Jinping ele está tentando abafar e dominar totalmente e modificar toda essa política, política e social e econômica que Hong Kong tem, diferenciado do resto da China. Além desses problemas, nós temos o problema do Tibete. É uma região que luta pela autonomia, porque até os anos 50 Tibete era uma região independente, onde o líder tibetano chama-se Dalai Lama, que está refugiado na Índia, que recentemente teve um conflito entre Índia e China, certo? Também nessa região do Tibete, certo? E também existe um problema de Taiwan, porque Taiwan não é reconhecido como um país pela China. Eles falam que Taiwan é uma república rebelde, só que Taiwan se considera um país independente. Só que a ONU não reconhece Taiwan como um país. Fala, que absurdo! Ora, não esqueça que a China é um país permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, tudo que tiver que aprovar para Taiwan, ela veta. Não. E ela tem o poder de veto. Ok? Então, perceba que a China, pessoal, é muito mais complexa. Recomendo que você leia bastante e que você acompanhe as notícias sobre a China, porque é o país, no momento, mais cobrado em qualquer tipo de prova. Tá ok? Vamos ficar por aqui, porque eu já falei demais, tá? E te espero na próxima aula. Gente, beijo! Fui! Tchau, tchau!